Carlinhos fora do Flamengo. O jogador não faz mais parte dos planos para 2025 e o Flamengo já tenta negociá-lo nesse início de ano. Segunda proposta da Rússia negada pelo Flamengo, que também recusou a proposta do Zenit pelo Wesley. Novo patrocinador é aprovado e o Mengão vai embolsar 12 milhões com o acordo. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo ó, em inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar todas e aproveitar para deixar seu like. Bom, começar falando aí do Carlinhos, que não é novidade para ninguém, que boa parte da torcida, para não falar a maioria, não concorda que o Carlinhos seja titular ou que nem esteja no banco de reservas, por entender que o nível técnico do jogador é muito abaixo daquilo que o Flamengo precisa no momento. Porque no momento nós não temos mais o Gabigol e não temos o grande nome do time, que é o Pedro, até aquele momento que se contundiu. Então, o Carlinhos, para boa parte da torcida, ele não é um jogador ideal para o Flamengo. Não é o homem-gol, não é aquele que você pode esperar uma grande relevância dentro de campo. O Flamengo se reuniu ali e decidiu que o jogador ele não vai permanecer no clube em 2025. Inclusive, o Felipe Luiz deu o aval dizendo que não ia contar com ele na equipe esse ano. E a informação foi dada aí pelo Vene Casagrande. E o que acontece agora? O Flamengo está tentando oferecer o Carlinhos para alguns times por empréstimo ou então para vender o Carlinhos. E aí, o Flamengo está tentando negociar, porém, os times que ele entrou em contato até o momento, que segundo o Vene Casagrande foram 2 times lá de Portugal, ao analisarem o jogador, eles optaram por não prosseguir com o acordo. Também pudera. Se um clube grande de um país, ele chega com outro e fala assim, olha, eu quero te oferecer um jogador meu. Opa, peraí. Alguma coisa tem de errado. Para um clube oferecer o outro, ou é porque ele tem problemas disciplinares, ou é porque ele não joga nada. Não é que o Carlinhos não jogue nada. O nível dele não é para o Flamengo. Tá? A gente tem que deixar isso muito claro. Ninguém chega a se tornar um jogador profissional e não jogar nada. Isso não existe. Tá? Então o Carlinhos tem sim o seu talento, tem o seu potencial, mas infelizmente no Flamengo ele não conseguiu mostrar e eu acho que já passou do tempo de dar mais oportunidades. Eu acho que não tem como dar mais oportunidades. E com a chegada do Juninho, o Carlinhos então vai perder muito mais espaço. Realmente não vai ter lugar para ele na equipe, a não ser que ele fosse aí uma terceira opção, mas realmente é inviável, principalmente financeiramente falando, que ele continue no Flamengo para ser terceira opção do ataque. Então, é certo, o Carlinhos ele não vai continuar no Flamengo, lembrando, notícia essa dada aí, essa informação na verdade, em primeira mão, pelo jornalista Vene Casagrande. Bom, falando agora das propostas que o Flamengo recebeu lá da Rússia. Os russos, pelo visto, acham que o Flamengo é pobre, que ele está passando necessidade, sei lá. Porque as propostas feitas por esses 2 clubes, o CSKA e o time do Zenit, são ridículas, beira assim a loucura, tá? Vamos lá. Primeiro, 7 milhões de euros pelo Wesley, o melhor lateral direito do Brasil. Isso aí é uma piada. Eu acho que eles não assistem aos Jogos do Brasil, não sabem a importância, inclusive, que o Wesley tem para o Flamengo. 7 milhões de euros por esse lateral que potencialmente vai ser convocado para a seleção brasileira. Tudo leva a crer que ele vai chegar lá, se continuar mantendo esse nível de futebol. 7 milhões de euros é uma piada, é um escárnio, sinceridade. Então, eu acho que o Flamengo não tem que, de forma alguma, nem negociar com o Zenit, tá? Complicou muito uma suposta vinda do Claudinho para o Flamengo, fez um monte de jogo duro lá, sabe? É um time ruim. Não dá de negociar com eles. Então, 7 milhões, pelo amor de Deus, Zenit. Vocês estão falando com o Flamengo, cara. Não é com o Vasco. Não é, sei lá, com o Fluminense, não. É com o Flamengo. Loucura isso aqui, cara. Sinceridade, ridículo. A outra proposta do CSKA pelo Lohan, eles deram uma aumentada aí de 4 milhões, colocaram agora 5 milhões. E o Flamengo não vai aceitar, por quê? Os 100% de direito do jogador não é só do Flamengo. O Flamengo tem 70% e 30% é do Madureira, clube que revelou o Lohan. Então, o Mengão recebendo essa proposta, aceitando essa proposta, na verdade, ele não ia ficar com esse valor que já é pequeno. Então, receber um valor de 5, 6 milhões para um clube do tamanho do Flamengo, ainda ter que dividir com outros times, não é bom financeiramente. E aí lembrando que a multa do Lohan, cara, é uma porrada, 100 milhões de euros. E aí você fala, claro, o Flamengo não vai conseguir vender o Lohan por esse valor, esquece, mas é para poder conseguir o máximo possível de arrecadação. Então vamos lá, talvez o Flamengo tope vender ele por 10, 12 milhões, um exemplo, tá bom, que eu tô dando, talvez até menos ele venda, mas 6 milhões não, cara, não vai rolar.
Eu acho que os russos precisam estudar um pouco mais o mercado aqui do Brasil, principalmente com o clube que eles estão lidando. É o Flamengo, irmão. Vocês não estão falando com qualquer time do Brasil, não. É o Flamengo. Eu acho que precisa até ter um pouco mais de respeito por parte dessas equipes, porque, pelo amor de Deus, essas propostas aqui elas são ridículas. Mudando de assunto, vamos falar aí da nova contratação do Flamengo, o Juninho, que passou nos exames médicos, obviamente, porém, ele não vai nem ser apresentado ainda, porque ele vai ter que aguardar o elenco principal do Flamengo retornar dos Estados Unidos, da pré-temporada lá, e o José Boto estando no Brasil, aí sim ele vai ser apresentado oficialmente como um novo jogador do Flamengo. Enquanto isso, a ideia, pelo menos que eu tinha, talvez alguns torcedores também, é que ele fosse participar do Campeonato Carioca, integrar a equipe ali, participar dos treinos, mas isso pelo visto não vai acontecer, porque a equipe que está disputando o Carioca está lá no Nordeste e o Juninho está no Rio de Janeiro. E aí o Flamengo não vai mandar ele para lá, porque ele não vai participar do Carioca. Vai aguardar o elenco principal vir lá dos Estados Unidos para o Brasil, e aí vai integrar o time principal, ser apresentado aí pelo José Boto, pelo BAP, não é verdade? E assim começar os trabalhos como jogador do Flamengo. Enquanto isso, ele vai ficar provavelmente no CT, fazendo algum tipo de treino na academia, ou então na casa dele, enfim, vai dar um jeito de ficar mantendo a forma, até porque ele não está mais de férias. A pré-temporada já começou no Brasil, e ele não pode de maneira alguma também ficar parado. Alguma coisa ele vai ter que fazer, mas não vai disputar o Carioca agora. Por uma questão burocrática, ele não conseguiu viajar para os Estados Unidos, né? Leva um tempo ali de passaporte, de poder inscrever ele como jogador do Flamengo, aquela coisa toda, então ele não vai também para os Estados Unidos. Esse é um dos motivos, além do gasto também, que mandar mais um jogador para lá, lembrando que o Flamengo vai jogar já no próximo domingo, né, contra o São Paulo, lá nos Estados Unidos, então não faria nem um pouco de sentido também ter mais esse gasto. Então o Juninho vai ter que dar mais uma guardada para poder estrear com a camisa do Flamengo. Bom, falar do novo patrocínio do Flamengo aí no valor de 12 milhões de reais. Ricardo Lomba, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, realizou na tarde de ontem, terça-feira, uma reunião para poder fazer os votos ali. E aí, meu irmão, foi uma porrada. O Mengão aprovou então o patrocínio da Shopee. O contrato foi aprovado aí com 221 votos a favor, 19 contra e 3 abstenções. Além da manga das camisas da equipe principal do futebol masculino, o patrocínio se estenderá ao futebol feminino e também na parte frontal do short do time de basquete do Flamengo. Vale destacar que esse é o quarto patrocínio que o Flamengo fechou em 2025. No início de janeiro, também foi fechado aí com a Texaco, a ABC da Construção e Indrive, que vão render aos cofres do Flamengo mais de 20 milhões de reais. Isso é muito bom para a gente falar de forma financeira. O Flamengo começou o ano com caixa bem baixo, o BAP mexeu ali os seus pauzinhos, conseguiu cobrar alguns valores atrasados e agora o Flamengo está dando mais uma respirada com o seu caixa. Isso é muito bom para o Flamengo. E o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa o seu like. Valeu, nação, até a próxima.